Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Hoje estamos aqui mais uma vez para a nossa reflexão da Palavra de Deus. Hoje nós vamos aprender algumas lições, para as nossas vidas, através de exemplos aqui da Palavra de Deus, a qual nós vamos hoje refletir, aprender, trazer para a nossa vida aquilo que Deus ele deseja nos ensinar através da sua palavra, que se encontra aqui no Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 8, do verso 40, tá? E a palavra de Deus, ela vai nos falar acerca de uma história muito intrigante, uma história muito, como é que eu posso dizer, grandiosa, uma lição muito top, que é acerca da filha de Jairo, da ressurreição dela. E também a história, ela também vai falar um pouquinho sobre a mulher do fluxo de sangue, Uma estava enferma e a outra estava tão doente que chegou a ponto de falecer. Então, para a gente entender um pouco, o fato que ocorreu naquela época, a gente vai ler aqui juntos, tá? A palavra de Deus, e nós iremos entender no decorrer, tá bom? Da leitura, que diz assim, verso 40, capítulo 8, verso 40, diz assim: E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e o que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes, quem é que me tocou? E disse Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado, e como logo sarara. Verso 48. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. E estando ele ainda falando, chegou um da sua casa, do príncipe da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: Não temas, crê somente, e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, e ele disse: Não chores, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e eles lhe mandou a que ninguém dissesse o que havia sucedido. Veja só. Aqui a Bíblia, ela narra uma história, uma história comovente, uma história de grandes milagres. E
começou, na verdade, por Jairo, né? Um principal da sinagoga, um homem respeitado. E na história dele também vai aparecer a história da mulher do fluxo de sangue, porque na verdade ela aparece cortando a história da filha de Jairo, né? Então vamos começar por Jairo. Ali onde Jesus estava, aonde na verdade Jesus estava, havia multidões, havia pessoas, porque sempre Jesus operava algo. Quando ele não curava, ele expulsava demônios, ele falava do evangelho, né? Curava as pessoas doentes que chegavam até ele, pessoas eram libertas de espíritos imundos. Então, onde Jesus estava, sempre algo acontecia e, consequentemente, as pessoas elas viam, muitas acreditavam, né? Outras não, mas sempre onde Jesus estava havia multidões, né? Então, naquele momento, Jesus estava ali e chega um homem chamado Jairo, né? Atrás de Jesus. Jairo já deveria ter ouvido falar de Jesus, né? Tanto que ele vai ao encontro dele com a esperança de que ele curasse a sua filha que estava doente. E na verdade ela estava muito doente, né? Aí Jairo não tinha outra alternativa. A fé daquele homem fez com que ele fosse ao encontro de Jesus e pedisse socorro para aquilo que ele estava vivendo, né? Pela situação que Jairo se encontrava, aquela família se encontrava. E o que aconteceu? Que Jesus para o que está fazendo e ouve o que Jairo lhe pede, né? Ele diz que ele tinha que ir até a casa dele porque ele tinha uma filha, uma única filha que estava muito enferma. E ele acreditava que se ele fosse lá até onde ela estava, ela seria curada da sua enfermidade, né? Ele acreditava. E Jesus viu que aquele homem, ele tinha fé para isso, né? Para que o milagre ele viesse a acontecer, né? E Jesus atende ao pedido daquele homem. Veja só, um homem tão importante, um homem com um poder aquisitivo bom, porque Jairo não era qualquer um, né? Um homem sério, um homem de riquezas, ele vai se despir de tudo isso e vai ao encontro de Jesus para pedir um socorro, porque ele acreditava que Jesus podia mudar o quadro, né, daquela situação, como ocorreu. Então, o que acontece? Jesus deixa o que ele está fazendo, atende ao pedido de Jairo e vai para a casa dele. Só que, como eu disse, aonde Jesus estava, havia muitas e muitas pessoas, certo? Havia multidão. E naquele momento que Jesus está caminhando ali, tentando chegar na casa de Jairo, acontece que era tanta gente, né? Quem aparece, quem corta a história de Jairo? Aquela mulher. E aquela mulher aparece ali, né? Do nada ela aparece. Ela também, com certeza, já havia ouvido falar de Jesus, né? Já teria chegado aos seus ouvidos a fama de Jesus. E aquela mulher, ela vai também ao encontro de Jesus. Então ela corta a história de Jairo e ali Jesus para o que ele ia fazer, porque aconteceu algo. A Bíblia fala que aquela mulher, ela teve tanta fé que ela para e pensa, poxa, se eu ao menos tocar nas vestes deles, eu serei curada, né? E ela pensa, e aquela fé acaba que dá aquela coragem para ela pôr em prática, né?
A fé, ela vem movida de ação. Como sabemos que aquela mulher, ela estava enferma, ela estava passando por um processo muito desgastante para ela ali, ela já não tinha esperança, ela tinha gastado tudo que ela tinha com médicos e ninguém conseguia chegar a cura que ela tanto almejava, né? Ela não conseguia chegar a como é que eu posso dizer? Ela queria tanto aquela cura, tanto aquela solução para o problema dela, mas ela não estava conseguindo e já não tinha mais dinheiro para tentar achar outro meio que viesse ajudá-la, porque ela já havia gastado tudo que ela tinha com médicos, mas ninguém pôde curá-la, né? E a gente bem sabe que para uma mulher, quando ela está num período menstrual, é difícil, né? Apesar de que nós mulheres sangramos por um determinado tempinho, né? Por alguns dias, dependendo de cada organismo, dura em torno de 3, 5 a 7 dias. E aquela mulher, para nós, esse tempinho já é uma coisa chata, uma coisa que incomoda, né? Você tá ali sangrando e cólica, né? Todo aquele desconforto. Agora imagina para aquela mulher que tinha 12 anos, que passara 12 anos com aquela enfermidade, que era o fluxo de sangue, aquela hemorragia que não parava. Imagine o que aquela mulher teve que enfrentar, né? Porque naquela época, para o judeu, quando uma mulher ela estava num período de menstruação, das regras, quando vinha, aquela mulher era considerada imunda, né? Não podia ser tocada, não podia estar ali no arraial, né? Ela era colocada em outro lugar, ela ficava afastada até cumprir as suas regras para se purificar e voltar, né, para sua casa. Então imagina só aquela mulher debilitada, com certeza ela deveria estar fraca, pálida, sem forças, mas a fé dela fez com que ela movesse, né, as dificuldades e ela enfrentasse tudo para chegar até onde Jesus estava, né? E ela, com certeza, vamos imaginar aqui a dificuldade que aquela mulher teve para chegar até onde Jesus estava, com toda aquela multidão em volta. E aquela mulher, ela vai e ela se arrasta, ela dá o jeito dela, até que ela consegue tocar nas vestes de Jesus. E o que acontece quando ela faz esse ato, que ela toca nas orlas da sua veste, saiu virtude, saiu poder e ela é instantaneamente curada da sua enfermidade. Naquele momento ali, ela teve uma fé tão grande que ela só de pensar, se eu tocar nas vestes deles, eu serei curada. E eu tenho que chegar perto dele, eu tenho que conseguir chegar até onde ele está, porque eu sei que eu serei curada. E como aconteceu? Ela foi curada, né? Ela alcançou o milagre, porque saiu o poder de Jesus quando ela consegue tocar, né? E Jesus sentiu, mesmo com toda aquela multidão apertando, empurrando, aquele alvoroço todo, era difícil para Jesus andar também, né? Era muita gente, e naquele vai e vem, Jesus percebeu que algo sobrenatural tinha acontecido. E aquela mulher, ela foi curada. Tanto que Jesus pergunta, quem foi que me tocou? Jesus sabia que alguém tinha tocado nele. E ele pergunta, quem me tocou? E aquela mulher ali tremendo, com medo, né? E ele perguntando ali, e um dos discípulos dizendo, mestre, a multidão te aperta,
e tu perguntas quem te tocou, né? Eles não entenderam, não estavam entendendo o que estava acontecendo. E Jesus sabia que alguém tinha tocado nele. Aí o que acontece? Aquela mulher, ela é curada. Instantaneamente ela é curada. E ela se apresenta. Fui eu quem te tocou. Ou seja, ela teve fé e colocou a fé dela em ação, né? Porque ela foi lá e agiu. Ela não só pensou, como colocou em prática. E ela alcançou a vitória dela, ela foi curada. E ali Jesus fala com aquela mulher, né? Ela ali tremendo, mas Jesus falou com ela: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz, ser curada. Você recebeu a sua vitória, você foi curada, porque você creu. A tua fé te salvou. E Jesus não só apenas dá o milagre, como primeiro ele se preocupa com a tua salvação, com a salvação da tua alma. Como ele se preocupou com primeiro, né, com isso na vida dela. A tua fé te salvou. Ser curada do teu mal. E aquela mulher nunca mais foi a mesma a partir daquele momento. Porque ela creu. Ela creu naquele que podia ajudá-la. Ela creu naquele que podia mudar o quadro da situação da vida dela. Glória a Deus. E ela foi curada. Então Jesus parou ali, deixou um pouquinho Jairo, atendeu aquela mulher, como ocorreu, como a gente leu aqui na palavra, né? Se comoveu, né? Se importou com o estado daquela mulher. Ele poderia muito bem ter seguido o caminho dele, né? Ter ido embora, mas ali ele para, pergunta quem tocou. Aquela mulher se apresenta, ele fala com ela e ele despede ela em paz, com a sua cura realizada. Olha só como Jesus é maravilhoso. E dali continua a história de Jairo. E ali Jesus continua o caminho até chegar a Jairo. Até que chega, né, a casa dele. Só que um pouquinho antes dele chegar, chegam os empregados de Jairo dizendo que não era para ele importunar mais o mestre, porque a sua filha havia falecido. Ou seja, deixa o mestre, não incomode mais, porque não tem mais jeito, a sua filha já morreu. Né? Aquelas pessoas foram ali, já deram a notícia a Jairo, né? Pode ter sido muito difícil Jairo ter ouvido aquilo, né? Sua única filha. Não deu tempo de Jesus chegar ali para curá-la e ela veio a falecer. Mas ainda assim, Jairo não perdeu a fé. Jairo não desistiu, mesmo com a má notícia. Jesus viu a dor, o sofrimento, né, de Jairo, um pai que perdeu um filho, uma filha. E Jesus fala: calma, Jairo, somente crê. Não temas, somente creia. Sua filha não está morta, mas dorme. Ali estava o dono da vida, falando com Jairo: não temas. E Jesus fala para você hoje:
não temas. O que é que tem te afligido? O que é que tem tirado a tua paz? O que é que tem causado a dor? Que tem tirado o teu sossego? Não importa. Coloque aos pés de Jesus, porque Ele é especialista em resolver causas impossíveis. Jairo creu nas palavras de Jesus e reacendeu a fé, a esperança. E quando Jesus fala isso, eles seguem diretamente para casa. Chegando lá, tem outra multidão ali de gente chorando, pranteando, porque a menina havia morrido, né? Os familiares ali super tristes, chorando. E Jesus fala: mas por que vocês choram? Ela não está morta, mas dorme. Eles não entenderam o que Jesus quis dizer e zombavam dele. Na verdade, a Bíblia diz que eles riam do que falou, porque eles não entendiam o significado do que Jesus estava tentando dizer. Ele não estava dizendo de uma morte física, mas sim uma morte espiritual. Que a garota, ela não tinha morrido, ela só dormia no Senhor, né? E Jesus vai ver que aquelas pessoas ali não tinham fé, mas riam da cara dele. O que é que ele faz? Quando Deus quer te dar a bênção, Ele escolhe as pessoas certas para participar com você, para compartilhar junto com você. Ali Jesus tira aquelas pessoas dali, manda elas saírem de lá de dentro da casa. Quem fica com Jesus? Alguns discípulos, que a Bíblia dá os nomes, né? Os pais da criança e só. Ali eles entram no quarto onde estava a garota. Jesus vai até ela, dá uma ordem: menina, levanta-te. E a menina levantou, cheio de vida, né? E o milagre ali foi maravilhoso, foi algo notório, algo espantoso para alguns, mas tudo porque Jairo creu. Ele creu naquele que podia resolver o seu problema. E ali, Jairo e a sua família e os discípulos contemplaram um milagre a olho nu. Uma pessoa que estava morta ressuscita por um homem que apenas deu uma ordem à morte e ela obedeceu. Levanta-te e anda. E a filha de Jairo tem a vida restaurada. E a menina fala, e a menina levanta. E o milagre foi espetacular. Porque o nosso Jesus, ele é assim, né? Ele faz acontecer, ainda que fuja da lógica humana. Mas ele é perfeito em tudo que faz. Basta a gente crer, usar a nossa fé nele. Porque é ele quem opera um milagre. O nosso dever é crer. O resto é com ele. E Jairo obteve a sua vitória. E grande foi a vitória, não é verdade? Ou seja, Deus, ele se importa com a sua dor. Deus, ele se importa com a sua vida. Deus, ele quer o melhor para os seus. Pena que muitos o rejeitam, muitos não querem ouvir, muitos zombam, né? Não querem conhecê-lo através da sua palavra. Não querem, mas rejeitam. E Jesus está dizendo hoje: creia, use a fé que você tem na pessoa de Jesus, porque é Ele quem te capacita, é Ele quem te ajuda, é Ele quem te sustenta, é Ele quem te guarda.
é Jesus. A nossa vida, ela tem que estar no centro da vontade de Deus, né? Nós temos que viver uma vida para Deus, não uma vida de aparência, não uma vida de mesmice, mas em novidade com Deus, né? Uma vida santificada verdadeiramente. Não uma vida de promiscuidade, uma vida de imoralidade. Não é isso que Deus quer para nós. Deus nos chamou das trevas para a luz, né? Para vivermos uma vida com Deus. Então eu não sei o que você está passando aí, eu não sei qual é a tua dificuldade, mas uma coisa eu sei, que o nosso Jesus, ele está aqui para nos ajudar, porque ele se compadece da nossa dor, ele se compadece do que estamos passando, independente de qualquer situação, ele pode mudar. Basta a gente crer. Jairo creu, a mulher creu, né? E grande foi o milagre. Grande foi a bênção recebida por aquelas pessoas, por Jesus. Só Jesus para nos ajudar. Às vezes a gente pensa que tudo está perdido, mas é aí que a gente se engana. A gente esquece que temos um Deus que está nos céus, atento a tudo. A palavra de Deus diz que Deus está, os olhos de Deus estão atentos entre os bons e os maus, né? Deus está atento a tudo. Deus não dorme. Deus está vendo. Então, que nós venhamos nos fortalecer. Como é que podemos fortalecer a nossa fé? Lendo, conhecendo aqui a Bíblia, a palavra de Deus. É ela que vai alimentar a nossa fé. Porque aqui está a palavra de sabedoria. A palavra de Deus nos diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. É ela que nos fortalece, é ela que nos dá esperança, é ela que nos faz crer no Deus vivo que nós temos e nas suas promessas feitas através dela para as nossas vidas. Tudo o que temos que fazer é crer, não duvidar, mas crer. Crer de todo o nosso coração que Jesus ele pode operar a cura, a libertação, ele pode mudar o quadro difícil que você esteja passando em qualquer área da sua vida. Basta a gente crer e clamar ao Senhor. Jairo foi ao encontro de Jesus. Aquela mulher foi ao encontro de Jesus porque eles creram que ele teria a solução. E não só creram, como receberam a salvação. Deus, ele nunca dá nada pela metade, mas é completo. A bênção, ela é completa. Então que você creia, que você guarde esta palavra no seu coração, que você venha meditar, que você venha arrumar tempo, priorize a palavra de Deus, priorize estar na presença de Deus, orando, lendo, louvando ao Senhor, porque hoje os nossos dias, eles são dias maus, são dias difíceis, e o que a gente tem que fazer é buscar cada vez mais a presença de Deus, porque a gente, tendo a presença de Deus, nós temos tudo e nada nos falta, porque o nosso Deus, ele é um Deus poderoso, um Deus de misericórdia, um Deus de justiça, um Deus que nos ama, que entregou o seu Filho amado, o seu único Filho, para nos trazer vida. E é através de Jesus que nós venceremos. É através de Jesus que nós iremos conquistar a nossa salvação, a nossa paz. É só Deus quem pode nos dar.
Então Deus, Ele não trabalha com incredulidade. Deus ama quem tem fé. Não importa se a sua fé seja desse tamanhinho ou se ela seja grande. O importante é que você tenha fé, que você creia, que você não duvide daquilo que Deus pode fazer na tua vida, na tua família, seja em qualquer área da sua vida. Deus, Ele é poderoso para desfazer toda obra do mal, em nome de Jesus. O nosso papel é crer. Aquilo que é impossível a nós, é possível ao nosso Deus. Então, que você fique com essa palavra, que você guarde no seu coração, que você creia que há um Deus poderoso, que está pronto para estender a sua mão, que está pronto para te ajudar naquilo que você precisa. Mas nunca esqueça, não deixe que a incredulidade entre no seu coração, mas que no lugar dela haja fé. Porque a fé, ela move montanhas. E você tendo fé, você consegue tudo. Porque o seu Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Muito mais do que imaginamos. Então, o nosso Deus, Ele é perfeito. Ele é poderoso. Então, se você acha que a sua fé está fraquinha, que está pouca, leia. Leia a Bíblia que você vai ver como a sua fé ela será grande, como a sua fé te ajudará a viver uma vida santificada a Deus. Deus não trabalha com a incredulidade. Quando Jesus chegava num lugar em que ele sabia que havia pessoas incrédulas, que não acreditavam em seus milagres e nem no que ele falava acerca do Evangelho, ele se retirava e não fazia nada, porque aquelas pessoas não mereciam. A incredulidade, ela acaba atrasando as bênçãos do Senhor para as nossas vidas. Infelizmente, porque Deus, Ele não trabalha na incredulidade. Ele ama quando alguém tem fé. Creia no seu Filho amado Jesus e será salvo tu e a tua casa, porque é isso que a palavra de Deus nos ensina. Então que você fique com esta palavra, que você guarde no seu coração e ponha em prática. E você vai ver o que Jesus será capaz de fazer na sua vida. Amém? Então, hoje a palavra de reflexão é essa, tá? Meus irmãos, meus queridos, você que está aí do outro lado da tela, que está ouvindo esta palavra, que você guarde no seu coração e não esqueça que há um Deus misericordioso, um Deus justo, que está atento a tudo, que está atento ao seu clamor, que deseja ter intimidade, um relacionamento diário com você. Amém? Fiquem na paz de Deus e até a próxima, se Deus assim permitir.